Beleza, gente? Todo mundo bem? Graças a Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos diante da Sua presença, mais uma vez, com o objetivo, Deus, de nos aprofundarmos na Sua palavra, que este momento seja um momento onde iremos crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento. Abre a nossa visão, tire, ó Deus, aquilo que atrapalha, que possamos, ó Deus, neste momento aprender acerca do Teu reino e da Sua palavra, Senhor. Nos colocamos nessa hora à disposição. Senhor, se existe alguma coisa dentro de nós que atrapalha, pedimos ao Senhor que o Senhor venha tirar neste momento, que o nosso coração seja uma boa terra para receber a Sua palavra e esse ensino nesta noite em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Como nós falamos acerca da nossa apostila, o Haroldo já está aí com algumas apostilas, beleza? Você tem aí a oportunidade de já pegar o material, R$25, né, Haroldo? Eu achei que ela seria preta e branca, mas ele conseguiu R$25, colorido, é isso? Tudo colorido. A bênção é grande. Amém, gente? Hoje nós não vamos entrar diretamente na apostila, tá bom? Já te preparando para a próxima semana. A próxima semana nós vamos trabalhar ela do começo ao fim aí, se Deus permitir. Tá bom? Então você tem mais uma semana aí para preparar, já coloca seu nome, essa semana você já pode estudar ela, olhar, anotar, rabiscar, fazer tudo que você tem que fazer aí. Vamos começar com a Bíblia, abra ela em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1. Negão, já traz uma aguinha para o pastor, faz favor, negão, obrigado. Atos capítulo 1, vou chegar mais próximo aqui. Nós vamos começar com a Bíblia, sempre começamos com a Bíblia. Hoje eu não trouxe a minha Bíblia, mas tá bom, vou usar essa aqui. Vou usar a tradução Novo Mundo, do Sandro. Atos capítulo 1, verso 8 ao 10. Aleluia. Atos capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Contudo, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Quem pode dar uma glória a Deus? Da mesma forma que ele subiu, diz aqui a palavra que da mesma forma ele retornará, do mesmo modo que viste subir. Glória a Deus. Assim como nós já falamos aqui, a vinda preciosa, gloriosa do Senhor Jesus é um dos acontecimentos mais importantes da história. A vinda de Jesus é o dia em que toda injustiça, toda violência, todo assassinato, aborto,
corrupção, miséria, todo crime vai ser colocado diante do justo juiz. É o dia da justiça, é o dia da vingança, é o dia em que esse sentimento que nós temos de impunidade, onde olhamos para as ruas, para o noticiário de uma TV, e vemos que falta alguma coisa, parece que as coisas não vão para frente, os dias se passam e cada dia mais que os dias estão se passando, não há uma perspectiva de uma melhora. Então, no dia do Senhor, todas essas coisas serão resolvidas. Amém? É por isso que a Bíblia fala que é o glorioso dia do Senhor, onde todo o joelho, todo joelho vai ter que se dobrar, toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ainda existe um grupo de pessoas que o desprezam, ainda existe um grupo de pessoas que vivem em pecado, mas nenhum deles estarão indesculpáveis diante do dia do Senhor. Ele vem, assim como ele subiu, ele há de voltar, visivelmente, gloriosamente, poderosamente. É por isso que nós temos a certeza do cântico que está em Apocalipse, que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então hoje nós vamos entrar nesse assunto da vinda do Senhor. Nos nossos 2 primeiros encontros que nós tivemos aqui, nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, amém, gente? E nós tratamos aqui que a consumação, ou seja, a vinda do Senhor, ela está rigorosamente dentro do plano de Deus, amém? Ficou claro isso nas 2 aulas nossas? Ficamos aqui 2 aulas só falando sobre isso, né? Trabalhamos aqui, lembra? Eternidade, o que mais? Eternidade, plano, criação, o que mais? Queda, redenção e consumação. É a timeline da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Esse é o propósito de Deus, está dentro desses acontecimentos aí. A eternidade, de eternidade, a eternidade. E a criação, a consumação, a vinda de Jesus, ela está rigorosa, vou repetir isso, ela está rigorosamente dentro do plano de Deus. Não tem como fugir. Por isso que é um dos acontecimentos mais importantes da história. Nós vamos ler aqui 3 textos para a gente fazer aqui uma distinção dos tempos. Eu queria que você abrisse Hebreus capítulo 1. Vou correr, tá? Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Hebreus capítulo 1. Só para fortalecer um pouco mais essa questão aqui. Tá aqui, ó. Hebreus capítulo 1. Verso 1. Hebreus 1, 1. Está aqui, gente? Vocês estão aqui? Está comigo? Bora. Olha o que diz. Hebreus 1, 1. Nós vamos falar aqui sobre os tempos. Dentro de tudo aquilo que a gente já aprendeu, isso vai fortalecer mais a sua mente. O texto começa dizendo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então o escritor de Hebreus, ele começa dizendo sobre um primeiro tempo, havendo Deus falado antigamente. Como é que Deus falava antigamente? Pelos profetas, amém?
Então esse período aqui é o período do Antigo Testamento. É um primeiro período, antigamente. Então a primeira forma que Deus começou a falar foi através do Antigo Testamento. Antigamente Deus falava por meio dos profetas. Então representa aí o que? O Antigo Testamento. Segundo tempo aí que ele nos apresenta, está no verso 1 mesmo, mas na parte B. Aí ele diz: mas nesses últimos dias, Deus tem falado por intermédio de Jesus, do seu Filho. Então o primeiro tempo aqui, antigamente, antiga aliança, vai da criação até o Novo Testamento. Antigamente Deus falava por meio dos profetas, Antigo Testamento, primeira etapa. Segundo tempo, últimos dias. Como é que Deus fala nos últimos dias? Através do Filho. Então os últimos dias ele começa na primeira vinda de Jesus, quando o Verbo se fez carne. Então quando Jesus veio na sua primeira vinda, amém? João capítulo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Quando o Verbo se fez carne, então começa num período que a Bíblia chama de últimos dias. Desse período aqui de Gênesis capítulo 1 em diante, até aqui, é datado aí um período de 4.000 anos, tá bom? O calendário judaico, o calendário bíblico aí. Então a partir de Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, começa-se um período chamado de últimos dias. Só para confirmar isso, Atos capítulo 2, não vou abrir, mas você pode anotar. Lembra do que Pedro fala na pregação? Pedro ele diz: o que está acontecendo agora é uma profecia de Joel, sobre o derramamento do Espírito, que ele começaria nos últimos dias. Então, aqui a partir de Jesus Cristo se inicia os últimos dias. Vamos ver isso em Mateus 24. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 24, só para confirmar mais um pouquinho. Mateus 24. É também chamado por Jesus, no verso 8, de princípio das dores. No verso 1, Jesus e os seus discípulos, eles estão conversando ali acerca do templo. No verso 2, Jesus faz uma profecia dizendo: esse templo não vai ficar pedra sobre pedra. Aí no verso 3, eles estão assentados no Monte das Oliveiras, e os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, dizendo: quando será estas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas aqui que os discípulos fazem para Jesus. E aí o capítulo 24 todo, Jesus vai trabalhar sobre os sinais do fim dos tempos. E no verso 8 ele diz: mas todas essas coisas, até o verso 8 ali, ele diz: todas essas coisas são o princípio das dores, que também podemos chamar de últimos dias. Então, desde Jesus, desde os apóstolos, desde Atos, Paulo, já se iniciou os últimos dias. É que a gente acha que os últimos dias é agora, né? Agora nós estamos nos últimos dias. Agora nós estamos nos últimos dias dos últimos dias. Mas os últimos dias, dentro de um período bíblico, ele começa
desde Jesus. Aí nós vamos para um terceiro tempo, Hebreus 2:5, que é chamado pelo escritor de Hebreus de mundo vindouro. É um terceiro tempo. Quem pode ler para mim aí, bem alto? Ali está escrito mundo futuro. Tem alguma Bíblia que está escrito mundo vindouro? Hebreus 2:5. Tem alguma Bíblia escrito mundo vindouro? Está escrito? Está escrito mundo vindouro. Hebreus 6:5 também fala sobre isso, rapidinho. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, ou do mundo vindouro. Então, dentro da cronologia bíblica aí, antigamente, Antigo Testamento, depois vem Jesus e se inicia os últimos dias. E o terceiro tempo aí fala de um mundo vindouro, século futuro. Entre esse período e esse período é o período da igreja, desde Jesus Cristo até os nossos dias. Esse período ele vai se inaugurar, a inauguração dele é justamente com a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Tá pegando, gente? Amém? Então a vinda de Jesus, ela inaugura o mundo vindouro. Por isso que a vinda de Jesus, ela não é o fim dos tempos, como nós muitas vezes usamos essa expressão, como se tudo tivesse acabado. Jesus vem, vai acabar com tudo, já era. Não, o mundo vindouro, a vinda de Jesus representa uma nova etapa, século futuro, um novo estágio de Deus na história. Amém, gente? Tá pegando aí? Ou não? Tá pegando, Deizinho? Então, se começa na vinda de Jesus aqui, como diz Hebreus, capítulo 2, chama-se de mundo vindouro. E o último estágio é o que está escrito em 2 Pedro 3,13, que entra novo céu e nova terra. Podemos chamar também de uma segunda fase desse período aqui, chamado mundo vindouro. Quem pode ler para mim? 2 Pedro 3,13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Glória a Deus. Amém? Isso aqui é só para nós firmarmos mais um pouco essa questão nossa de criação, redenção, queda, redenção e consumação. Trabalhando também a Bíblia, podemos trabalhar dentro dessa cronologia aqui. Fica Obrigado. Som. 1, 2, 3. São Paulo está na final. Bora. Aqui no mundo vindouro, ele vai ser inaugurado, esse mundo vindouro, que a Bíblia chama aí, vai ser inaugurado na segunda vinda de Jesus. Se você quiser colocar aí, segunda vinda de Jesus.
Então, começa o mundo vindouro. E aí há uma quarta fase que está dentro desse mundo vindouro, é o que Pedro chama de novo céu e nova terra. Amém, gente? Vamos lá, vamos correr aqui, porque hoje nós vamos trabalhar as diferentes linhas de interpretação sobre essa visão aqui da vinda de Jesus. Hoje nós vamos... é difícil, eu não queria ser técnico assim, usando nomenclaturas, mas hoje a gente vai ter que usar um pouco, então eu preciso da sua paciência, mas é necessário a gente aprender isso. Hoje a gente vai aprender diferentes visões sobre o mundo vindouro, sobre a vinda de Jesus. O que as pessoas pensam sobre a vinda de Jesus. Então vai anotando aí no seu caderno, porque isso é muito importante para a gente. Antes de falar o que há de diferença entre as visões, como cada um interpreta, nós vamos ver o que une todas elas, o que todo mundo tem em comum, ao falar sobre o Apocalipse, ao falar sobre o mundo vindouro, ao falar sobre a vinda de Jesus. Quando fala-se de arrebatamento, o que todo mundo tem em comum? Primeira coisa é que todo mundo é crente, amém? Todo mundo é crente, lavado, remido no sangue de Jesus, todo mundo é gente boa. Então esse é o primeiro ponto. Muitos dos nossos sermões que nós ouvimos sobre a vinda de Jesus, por exemplo, eu, pastor Rogério, outros pregadores, internet, sempre alguém vai ministrar dentro dessas visões que nós vamos aprender hoje aqui. Então você sempre vai ouvir algum sermão de alguém, seja aqui na igreja, seja na internet, sempre alguém vai ministrar sobre a vinda de Jesus dentro dessas linhas de interpretação que nós vamos falar aqui hoje, desses pensamentos diferentes. Então vai ser sempre assim, não adianta. Sempre nós vamos vestir algum óculos. Lembra dos óculos? Então cada um vai ter a sua cosmovisão. Nós vamos ver aqui pelo menos 4 delas. Sempre alguém vai vestir um óculos, uma cosmovisão, um ponto de vista, e vai falar da vinda de Jesus a partir desse ponto de vista. O que nós chamamos na teologia de vertentes teológicas, de diferentes visões teológicas sobre a vinda de Jesus. Então o que todo mundo tem em comum, seja qual for que a gente vai falar aqui, todo mundo é crente, ou pelo menos deve ser crente em Cristo Jesus, temente a Deus, né, deve viver uma vida séria. Então você vai ver dentro das 4 linhas que nós vamos trabalhar aqui, gente séria, gente de Deus, que tem uma visão sobre a vinda de Jesus e interpreta a vinda de Jesus dessa forma, amém? Outra coisa que todo mundo tem em comum, que ninguém abre mão, é que todos concordam que Jesus vai voltar. Isso é fato. Todo mundo que você ouvir falar sobre a vinda de Jesus vai concordar, Jesus está voltando. Quem não prega isso é porque não está dentro do... Jesus está voltando. Todo mundo concorda sobre isso. Todo mundo concorda sobre uma redenção na consumação. Que a consumação, ela vem para redimir, trazer redenção. Isso também, ninguém discorda sobre esse assunto. Todo mundo concorda também que na vinda de Jesus, na volta de Jesus, vai acontecer 2 coisas poderosas. A ressurreição de todos os que morreram em Cristo, que é chamada de primeira ressurreição, e a transformação dos vivos. Todos os que estiverem vivos na volta de Jesus, que estão em santidade e têm o Espírito Santo, vão passar pela transformação. Todos concordam com isso. Todos também concordam que vai ter uma grande tribulação. Amém, gente? Todo mundo vai falar sobre essa grande tribulação. Todos também acreditam que vai ter um juízo, na vinda de Jesus vai ter um juízo para os ímpios vão participar desse juízo, e haverá uma recompensa para os justos, os galardões, haverá recompensa para todo aquele que é fiel a Deus. E por fim, todos concordam sobre
novos céus e nova terra. Então, nas diferentes visões de teologia ou de pregações que você ouvir sobre a vinda de Jesus, todo mundo vai concordar com esses pontos que eu falei aqui. Todo mundo concorda na volta, Jesus está voltando, glória a Deus, ele breve virá. Você vai ver isso nos hinos, Jesus está voltando. Todo mundo concorda que vai ter uma grande tribulação, todo mundo concorda que haverá ressurreição do corpo, que haverá transformação, todo mundo concorda que haverá juízo para os ímpios e haverá recompensa para os que são justos de Deus, e todo mundo concorda em novo céu e nova terra. Qual é o grande problema? Onde está o grande problema? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. O grande problema está em dois acontecimentos, está aqui, ó. Dois acontecimentos que vai acontecer, dois acontecimentos que tem que acontecer, né? Que é a grande tribulação, amém, Haroldo? E o milênio. Alguém já ouviu falar sobre grande tribulação, gente? Quem já ouviu falar sobre grande tribulação? Quem nunca ouviu falar sobre grande tribulação, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar? A grande tribulação é um período que a Bíblia fala que haverá, esse período, biblicamente falando, segundo as profecias de Daniel, é um período de 7 anos, dividido em 2 etapas, 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio será de muita perseguição, tribulação na terra, como nunca foi visto antes. E o outro período que dá divergência nos pensamentos é o chamado milênio. Quem já ouviu falar sobre milênio? O que é o milênio? Milênio é um período de 1000 anos, em que a Bíblia diz que Jesus reinará sobre a terra durante esses 1000 anos. Então esses dois acontecimentos aqui, grande tribulação e milênio, é o que gera a diferença de interpretação. Nós vamos ver aqui escolas diferentes de interpretação sobre esses dois grandes acontecimentos. Eles acreditam que vai acontecer, amém? Todos acreditam que vai acontecer isso aqui, porque é bíblico, mas as pessoas interpretam esses dois períodos, cada um de um jeito. Vamos ler aqui Mateus 24, do verso 15 ao verso 15 em diante, só para a gente ver o que Jesus fala sobre a grande tribulação. Mateus 24. Bora? Dá para correr aqui? Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Jesus já dá uma dica aqui, vou dar uma pausa. Jesus fala: se você quer saber sobre essa desolação, que vai acontecer, essa abominação, você precisa ler o profeta Daniel. Jesus já está falando isso aqui. É como se Jesus estivesse falando: eu não vou tratar sobre esse assunto, porque Daniel já trabalhou isso no seu livro. Então, já dá uma dica de Jesus para nós aí: lê o livro de Daniel. Amém, gente? Pega lá no seu devocional, lê o livro de Daniel, porque é um livro profético, é um livro poderoso. Então Jesus está falando, quem lê, entenda. O que foi? Jesus está falando, lê o livro de Daniel, que ele está falando. Eu não vou gastar, é tipo isso, eu estou falando com as minhas palavras aqui, mas Jesus está dizendo assim, ó: eu não vou gastar tempo para falar sobre essa desolação. Quem lê Daniel, entenda. Eu vou dar uma dica para você. Daniel capítulo 9 vai falar sobre isso. Daniel capítulo 10, 11 e 12. Os últimos 4 capítulos lá de Daniel vai tratar sobre esse período. Então vem Jesus falando: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Aí Jesus fala: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação. Olha, o que Jesus falou aqui? Haverá grande tribulação
como nunca houve desde o princípio do mundo, desde antigamente. Nunca houve. Jesus está falando que haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem até agora, não, cadê? Houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E aqueles dias, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Meu Deus. Mas por causa serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Só para a gente trabalhar essa palavra Cristo, a palavra Cristo significa ungido, Messias, escolhido. Então Jesus já alertou, se alguém vir e falar para você, eu sou o Messias, não deis ouvido, amém, gente? Porque vai surgir muitos ungidos aí. Então ungido pode ser também falado a respeito do Cristo, como pode ser também um título para qualquer pessoa que diz, eu sou ungido, pode me seguir. Vem para cá, Brasil, vem para cá, porque aqui, ou vem aqui para o tabernáculo, porque aqui está os ungidos. Então já fica ligeiro, tá bom? Que Jesus falou que vai surgir muitos falsos Cristo, aí no verso 24, porque surgirão muitos falsos Cristos, no plural, muitos falsos ungidos. Não tem um ungido, gente, aquele cara que diz, eu vou resolver o problema, me segue, cara. Inclusive já preparando o nosso coração para o anti-ungido, que surgirá, segundo as profecias bíblicas, para trazer solução para todos os problemas. Vai surgir um cara com esse título dizendo, eu sou o escolhido. Eu sou o escolhido para trazer essa segurança que todos vocês querem, que o mundo está clamando. Meu Deus. E esses falsos cristos e falsos profetas, eles farão grandes sinais e prodígios. Farão o que, gente? Sinais e prodígios. Prodígios é uma palavra para maravilhas, coisas que você fica de boca aberta. Nem só de milagre vive o homem. E enganará até os escolhidos. Meu Deus. Eis que eu vos tenho dito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias, eis que está ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, essa palavra mostra aqui também é muito importante, até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o seu cadáver, ali se ajuntarão as águias. Esse versículo aqui eu sempre fiquei em dúvida, depois a gente vai trabalhar ele, só esse versículo aqui, toda vez que eu estudava Apocalipse, eu falava, meu Deus, o que esse versículo está fazendo aqui? E eu ficava assim, não bate, mas depois, futuramente, a gente vai ver que tem tudo a ver com algumas profecias que diz respeito ao anticristo e a uma guerra que vai acontecer, e aí faz sentido esse versículo. Aí vamos ler o verso 29 e o 30 e o 31, para a gente encerrar esse período da grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, que dias, irmãos? A tribulação, está aí no verso 20, falando, desde o verso 15 que nós lemos, logo depois daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Aí o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aleluia, quem pode dar um aleluia? Glória a Deus, mundo vindouro, vinda de Jesus, aleluia. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e grande glória. E o verso 31 para encerrar essa leitura. E ele enviará os seus anjos com rígido, meu Deus, clamor de trombeta. Vai ser muito barulho, gente. Vai ser estrondo. Essa palavra aí fala de barulho. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia. Então, Jesus está falando aqui sobre esse período de grande tribulação. E nós vimos aí que o chicote vai estralar nesse período aí. E se você quer entender mais sobre esse período, leia Daniel. Olha a dica, pastor, olha o enigma. Leia Daniel. Só para os irmãos entenderem mais sobre esse período, do livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, ou seja, 80% do livro do Apocalipse só trata sobre esse período, um período de 7 anos. Uau, é muita coisa, né? Sim ou não, gente? E aí que gera todas as divergências de pensamento sobre esse período que nós vamos falar. O outro período é esse, outro acontecimento, é o que a Bíblia chama de milênio. Vamos ler Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 6. Está acompanhando aí, gente? Só outro enigma aqui que eu aprendi antes da gente ler. Esse período vai durar 7 anos. Lá no livro de Daniel, Daniel vai tratar sobre 70 semanas. Alguém já ouviu falar sobre isso? 70 semanas de Daniel. A última semana da profecia de Daniel representa esse período de 7 anos. Cada semana representa 7 anos. Então falta uma semana apenas para se cumprir dentro de toda a profecia de Daniel. E essa última semana de 7 anos, Jesus, ele faz um trocadilho com os seus discípulos acerca do perdão. Quem já ouviu aquela passagem que fala, Jesus falando, quantas vezes nós temos que perdoar? 7? E aí Jesus fala, 70 vezes 7. Quando Jesus estava falando isso, ele não falou essa palavra solta, que dá um período de 490 vezes perdoar, né? Nas profecias de Daniel, ele fala sobre um período de 490 anos, né? Desde a destruição do templo, vai datando, vai passando sobre os impérios. Segundo as profecias de Daniel, falta uma semana, que é essa semana aqui, que está reservada para a grande tribulação, é a última semana para se cumprir. Então, quando Jesus fala, eu acredito também que Jesus quis dizer que nós devemos perdoar as pessoas. Quando ele diz 70 vezes 7, ele está querendo dizer, perdoe as pessoas até a minha volta. Então, nós temos que perdoar até a vinda de Jesus. Não é só 70 vezes 7 por ser 490 vezes, mas Jesus também está dizendo, ó, perdão, vem até a minha vinda. Amém, gente? É um enigma aí que tem na palavra de Deus, que é importante também destacar, que quando aprendi isso, eu fiquei surpreso com esse negocinho aí tão simples que a gente às vezes acha que está solto ali, mas toda vez que Jesus falava alguma coisa, ele estava fazendo o povo lembrar de tudo aquilo que foi falado. Então, a palavra 70, a palavra 7, sempre tinha alguma coisa a ver com as profecias. Toda vez que Jesus usava o título Filho do Homem, esse título Filho do Homem, Shabat, o Shabat, né, o sábado, né? Tudo que Jesus falava diz respeito a algo que ia despertar neles, nos judeus e no povo, sobre a vinda dele, sobre as profecias, né? Então, o título Filho do Homem, por exemplo, era um título forte em Daniel. Era um título usado forte para falar sobre o Messias. Então, Jesus nunca falava isso aí à toa, sempre tinha um propósito, uma motivação. Vamos ler Apocalipse 1, 20, do verso 1 ao 6, vou ler na tela aqui, para correr. E vi descer do céu o anjo que tinha
a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? A Bíblia diz aí, quem é o dragão? A antiga serpente, perdão gente. Que é o diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs sobre ele, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Corre. E vi tronos e assentados sobre eles, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dar, aqui está difícil eu ler porque eu tenho um ceratocone, eu só tenho um olho, viu irmão? Eu vou ler aqui. Eu só tenho um olho e estou fazendo esse estrago, imagina se eu tivesse os dois, né pastor? Ninguém entendeu a piadinha, né? Tá bom, vou ler aqui porque não estou conseguindo ler ali não. Eu parei aonde? E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na sua mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, e essa é a primeira ressurreição. Alguém já leu esse texto, gente? Quem nunca leu esse texto? Então, a Bíblia está falando aí que haverá um período de 1000 anos, que é chamado de milênio, onde Cristo reinará sobre a terra. É o que o texto diz, né? Cristo reinará sobre a terra. Apesar de só falar no Apocalipse esses versículos, só o capítulo 20, nós temos diversas profecias no Antigo Testamento que falam sobre esse período. Eu vou dar algumas delas só para você anotar e depois você ler, que não vai dar tempo. Zacarias 14, capítulo 14 de Zacarias. Isaías capítulo 11. Apocalipse 11, 18 também fala sobre reinar sobre a terra. Apocalipse 5, 15. Está rápido? Vamos voltar. Zacarias 14. Isaías 11. Apocalipse 11, 18. Apocalipse 5, 15. Nós vamos tratar só sobre esse período, tá gente? Mas só para você já ir. Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4. Isaías 29, 18. Isaías 35. Meu Deus. Salmo 72. Olha só para você ver quantos versos, quantos capítulos só para falar sobre isso aí. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. O versículo 24 também. Lucas 19, 17. Jesus falou isso aí, em Lucas 19, 17. Por enquanto só esses. Eu vou ler só Lucas 19, 17 aqui. Oi, pode falar. Nós vamos falar sobre isso, mas é depois do arrebatamento. Vou falar agora, a gente já vai entrar já em seguida nesse assunto. Só Lucas 19, 17 diz assim: E disse-lhes: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Uau, Jesus falou aqui que aquele que for fiel reinará sobre 10 cidades. Jesus solta algumas coisas sobre o reino de Deus, o reino milenar de Cristo, que são importantes. Agora vamos logo para as diferentes linhas de pensamento. Vou começar com o milênio. Acerca desse assunto tem quatro grupos. Tá pegando? Vou falar depois, mas eu vou falar agora. Olha só. Esse período aqui, milênio, tá pegando, William? Esse período aqui, existe 4 tipos, 4 grupos de interpretação. Você vai ver quatro pastores diferentes, 4 igrejas diferentes, falando sobre esse período, dentro da sua linha de pensamento. O primeiro são chamados de
pré-milenistas, coloca aí, pré-milenistas, por isso que eu falei que seria um pouco técnico, né? Pré-milênio, antes. Eles acreditam que Cristo virá antes do milênio, pré-milenistas. Primeiro grupo. No pré-milenista tem o pré-milenista histórico, coloca aí, é importante, desculpa aí ser técnico aqui, mas é necessário. E tem o pré-milenista dispensacionalista. Dispensacionalista. Escreve aí do seu jeito que você vai entender. Dispensacionalista. Pré-milenista histórico. Segundo, pré-milenista dispensacionalista. Já vai falar em línguas. Quem lê, entenda. Tá pegando aí, meninas? Quero ver vocês boas em Apocalipse, hein? Quero ver todo mundo aqui bom. Esses dois grupos já fala que eles acreditam que Jesus virá antes do milênio. Então esses dois grupos já diz aí que Jesus virá antes do milênio. Aí tem os amilenistas, coloca o A, coloca um tracinho e coloca milenista, milênio. Ante. Depois a gente vai falar o que cada um pensa, porque eles pensam dessa forma. E por último, os pós-milenistas. P-O-S, pós-milênio. É um grupo que acredita que Jesus virá pós-milênio. Pegou aí? 4 eu falei, né? Pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, amilenismo e pós-milenismo. Quer falar, gente? Vai. Mas fique em paz que vai dar tudo certo. Aí depois eu vou falar para os irmãos qual vai ser a linha que nós vamos seguir, tá bom, gente? Lá no final das coisas, eu vou falar o que a gente vai seguir aqui, porque não vai dar para a gente trabalhar, senão a gente ia ficar aqui, anos e anos. E eu vou falar por que nós vamos estudar essa linha, aí eu vou explicar para vocês, tá bom? Agora na tribulação nós temos 3 grupos. Os pré-tribulacionistas, esse grupo, ele quase não existe, mas tem, né? Os MID, coloca M-I-D, MID, que acredita que Jesus virá no meio da grande tribulação. Esse grupo aí, é bem pequenininho aí, tem uns 3 gatinhos pingados espalhados pela terra aí que acreditam. Mas tem um grupo que acredita, aí faz barulho. E tem os pós-tribulacionistas. Tem os pós-tribulacionistas da tribulação. É só isso. Amém, gente? Anotou aí? Pegou? Pegou, pastor? Resumindo, pré-tribulação acredita que Jesus virá antes da grande tribulação. Amém, gente? Aleluia. Segundo grupo, mid, acredita que Jesus virá no meio. E o outro grupo é os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus virá depois da grande tribulação. Tá pegando aí, Dalécio? Vamos então trabalhar o que cada um pensa. Os pré-milenistas, vamos começar lá de novo, os pré-milenistas, tanto os históricos como os dispensacionalistas, eles acreditam
que o reino de Cristo, só para tirar uma dúvida da Terezinha, talvez seja a sua também. Grande tribulação e milênio acontece um seguida do outro, tá bom, gente? A diferença só dos pensamentos é que tem gente que acredita que Jesus vem aqui antes, tem gente que acredita que Jesus vem no meio, e tem gente que acredita que Jesus vem aqui pós-milênio. Os pré-milenistas, todos que são pré-milenistas, todos já estão trabalhando aqui, ó. Então, pré-milênio. Tem os dois grupos, o pré-milenista histórico e o dispensacionalista. Eles acreditam que Jesus vem antes do milênio. Por que eu estou falando primeiro sobre os pré-milenistas? Você vai entender daqui a pouco. Mas o que eles acreditam? Eles acreditam que Jesus virá, haverá um reino de Cristo na terra, um reino político, o reino espiritual, econômico e literal. Ou seja, para os pré-milenistas, esse reino é literal. De fato, Jesus vem reinar sobre a terra, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20. Ele reinará durante 1000 anos. Amém, gente? É assim que acreditam os pré-milenistas. Segundo Samuel capítulo 7:16, um descendente de Davi que virá reinar sobre a terra durante 1000 anos. Os pós-milenistas, eles acreditam que Jesus só vem depois do milênio. Ou seja, segundo a visão desse pessoal, vai demorar para Jesus voltar. Porque na visão deles, é uma minoria que acredita assim. Inclusive, não sei se você já ouviu falar sobre a missão integral. Não sei se você já ouviu falar, mas o pessoal da missão integral, é essa visão que eles têm. Eles acreditam que quem vai preparar a terra para a vinda de Jesus é a igreja. Então, na visão deles, a igreja tem um papel fundamental de preparar tudo para a volta de Jesus. Por isso, eles acreditam que Jesus virá só aqui, ó, pós o milênio. Eles acreditam, eles abraçaram a teologia chamada, você já deve ter ouvido isso em algum sermão por aí, a teologia dos 7 montes, que a igreja vai dominar os 7 montes, economia, política, mídias, artes, e assim eu esqueci as outras. Mas segundo essa visão, pastor, eles acreditam que é a igreja que prepara a terra. Então, dentro da visão pós-milênio, as coisas precisam melhorar para Jesus vir. E é complicado essa visão, por quê? Primeiro lugar, porque não tem base bíblica, não tem um versículo que dá essa base. Segundo, a visão pós-milênio, que é complicado, é que toda vez que acontece uma catástrofe, uma crise, uma luta, eles voltam tudo para o começo de novo, então é difícil. Então, olhando o cenário hoje, a gente vê que está piorando, né? Mas para esse grupo pequeno, dentro da igreja, da visão aí, eles acreditam que quem vai preparar a terra é a igreja. Então, por isso que eles são chamados de pós. E tem o último grupo aí, que é o amilenista. Essa aqui é difícil. Esse grupo amilenista, não é que eles não acreditam no milênio, eles acreditam no milênio, mas para eles o milênio não é literal. O milênio é um milênio simbólico, espiritual. Eles vão a tribulação, sim, na tribulação literal, tudo que vai acontecer. Então Jesus, na visão deles, vem depois da tribulação. Por quê? Porque na visão deles o milênio já aconteceu na primeira vinda de Jesus. Está pegando aí? Então eles acreditam que o milênio, que esse reino de Cristo, ele não é literal, ele é simbólico, ele é espiritual, e ele já começou quando? Na primeira vinda de Jesus. Mas qual é o grande problema dessa visão? Por quê? Segundo o Apocalipse, diz que Satanás estará preso durante esse período. E se Satanás está preso, e nós estamos vivendo toda essa desgraça que estamos vivendo, imagine Satanás solto, gente. Se ele preso já está fazendo o que está fazendo, imagine Satanás solto, né? Então é um pouco, é difícil de entender dessa forma. Segundo, porque se a Bíblia fala de 1000 anos,
Então a gente já está em 2000 anos. Então já a conta também já não tinha que ser milênio o nome, tinha que ser outro nome, né? E eles não conseguem fazer uma distinção do reino de Deus em nós e o reino de Deus através de nós. Lembra do que Jesus falou na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino. Lembra dessa oração? Então, se você ler, Jesus ele vai falar sobre o reino de Deus que já está em nós. Mas existe o reino de Deus através de nós. Então, segundo essa visão aqui, também é amilenismo. E só para o seu governo, tem uma boa classe na igreja que pensa dessa forma. Por quê? Porque essa visão ela surgiu por volta do século IV, com Agostinho, com a influência do pensamento da filosofia. Agostinho é um reformador, é um teólogo, ele é chamado para os católicos de Santo Agostinho, mas é um teólogo importante para a igreja. Ele fez um trabalho lindo na igreja, um trabalho importante, viu, William? Então, Santo Agostinho foi bom, mas o Santo Agostinho foi um dos pioneiros que abraçou essa forma de interpretar o milênio de forma simbólica e espiritual. Quem é que abraçou essa visão amilenista? Que hoje, eu já vou citar nomes aqui para você já saber, não tem conversa. Você vai saber quem já pensa dessa forma. A maioria dos calvinistas são amilenistas. Então, quando você ouvir, inclusive um pastor que eu tenho o maior carinho e respeito, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é amilenista. A visão dele é amilenista. Ele acredita que o milênio não é literal, é simbólico. A grande tribulação e a vinda de Jesus, não, gente. Na visão pós-milenista, a vinda de Jesus e a grande tribulação é literal. Mas esse milênio na terra, na visão deles, é espiritual. Nicodemos, quem mais? Paulo Júnior. Quem já ouviu Paulo Júnior? Paul Washer, John Piper, e a maioria, não todos, mas a maioria, John MacArthur, quem mais? Fala aí, Jair. Pastor André. Então, o pessoal reformado, calvinista, já ouviu falar sobre calvinismo, gente? Dá mal bololô esse negócio de calvinismo também, viu? Isso aí já deu até morte. Então, a maioria deles são milenistas. Já escreve aí no seu caderno para você saber. Por quê? Porque na hora que você ouvir uma pregação, deixa eu ter que correr, vamos correr. Na hora que você ouvir uma pregação falando da vinda de Jesus, e quando tratar, seja numa Bíblia, seja eu, por exemplo, eu tenho os comentários do Hernandes Dias Lopes. Uso muito. Tem alguma dúvida sobre um texto, eu vou lá no comentário do Hernandes Dias Lopes e eu já pego ali o que ele pensa e como ele interpreta. Mas eu sei que ele é amilenista. Então eu já tenho essa visão de qual é o pensamento dele sobre o milênio. Quer falar, pastor? Todo amilenista, eles são pós-tribulacionistas. Então já deixando bem claro, todo calvinista aí vai acreditar que Jesus vem depois da grande tribulação. Amém, gente? O único grupo, pastor, que eu vou falar agora, o único grupo de todos os 4 pré-milenistas histórico, pré-milenistas dispensacionalistas, amilenistas e pós-milenistas. Dos 4 grupos, 3 são pós-tribulacionistas. Só o grupo pré-milenista dispensacionalista, é difícil, né, gente? Só esse grupo acredita que a vinda de Jesus, ela acontece antes. Vamos explicar mais isso aí. Oi? Isso. Na grande tribulação. A grande tribulação, nós vamos ter aula só sobre ela. Ela é dividida ela é 7 anos, que é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Na grande tribulação vai se manifestar o anticristo, sinal da besta. Quem já ouviu falar sobre isso aí? Esses primeiros 3 anos e meio da grande tribulação vai ser suave na nave.
Por quê? Porque vai ser o momento que o anticristo, que é esse líder mundial, ele vai trazer a falsa paz. Na metade dos 3 anos e meio, Daniel fala isso. Quem lê Daniel, entenda. Na metade dos 3 anos e meio, ele vai quebrar um pacto que ele fez, um pacto de paz. Quando ele quebrar esse pacto de paz, então, ele vai se manifestar, vai dizer quem ele é realmente. Então, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação é um período muito difícil na terra dos viventes. Quem lê, entenda. Declara para o irmão do lado aí, quem lê, entenda. Então, pastor, das 4 visões sobre o milênio, das 4 linhas, só um grupo acredita que Jesus virá antes da grande tribulação. E vamos falar sobre eles agora. Sobre a tribulação. Sobre a tribulação nós falamos que tem 3 grupos, né? Os pré-tribulacionistas, os mid e os pós. Beleza, gente? Simples assim? O único grupo que acredita na vinda de Jesus antes da grande tribulação são os dispensacionalistas, que são os pré-tribulacionistas. É o único grupo. Essa linha, vamos lá então, essa linha, quer perguntar, Deise? Está acompanhando? Essa linha de pensamento, ela é a mais divulgada e a mais propagada dos nossos dias. Essa linha de visão, lembra que a gente está falando de interpretações. Então, essa linha de pensamento da grande tribulação, os pré-tribulacionistas, é a mais propagada, é a mais divulgada no nosso meio, nos nossos dias. Por quê? Porque ela foi abraçada pela maioria, a grande parte do mundo pentecostal. Então, boa parte, grande parte dos pentecostais, inclusive nós estamos aí nesse meio. Qualquer dia eu vou trabalhar aqui só para a gente entender qual é a nossa linha a nossa igreja, qual é a linha de teologia que nossa igreja segue. Mas para explicar isso eu preciso te explicar, muita coisa, para você entender o que é o tabernáculo de oração hoje, porque é muito difícil chegar assim e dizer, para dizer o que a igreja tabernáculo de oração acredita, irmãos, é difícil, porque a história é longa para a gente chegar, né, e ter uma linha definida aí, mas prometo que até na próxima aula a gente gasta uns 10 minutinhos aí só para falar sobre isso aí. Até o milênio a gente... Não entendeu ainda, né? 18. Mas é sério isso. Não só nossa igreja, porque nós fazemos parte de um movimento chamado Igrejas Emergentes. Mas para isso eu tenho que ter uma aula só para te explicar. Primeiro, quem evangelizou o Brasil no século XIX foi presbiterianos, batistas. Depois, no início do século, veio os pentecostais. Aí tem os pentecostais clássicos, que é os que acreditam nas línguas, no povo do reteté, dos costumes, tradição. Depois vem o segundo grupo de pentecostal, que é os avivamentos, Deus é amor, Brasil para Cristo. Depois, década de 70, vem outro movimento reformado nas igrejas tradicionais. Aí depois, década de 80, neopentecostais, Universal, Renascer. Aí 2000, e as igrejas que o fundo é preto, e os pastores não usam gravata, mas usam calças apertadas, e assim a gente... E aí depois a gente vai entender quem nós somos nesse meio todo. Mas só para resumir, somos uma igreja bíblica, acreditamos na vinda de Jesus, amém? Somos renovados porque acreditamos nos dons espirituais, e acreditamos na salvação pela graça. Aleluia, oh glória. Essa linha de interpretação é bem divulgada, a pré-tribulação, é bem divulgada e mais propagada, por quê? Porque é mais abraçada pelo mundo pentecostal, na qual nós também temos muita influência, nós aqui, porque nós somos fruto de um movimento pentecostal. Alguém é pentecostal aqui, gente? Aleluia! 2 pessoas só é pentecostal.
O resto é tudo tradicional, é tudo crente frio, que não acredita em nada, não bate palma, não gosta de bateria na igreja. Não sei nem o que eu sou, pastor. Nós somos a igreja do fundo preto, dos pastores com calça apertada. Tá filmando isso? Depois você corta, tá, negócio? O que pensa o grupo pré-tribulacionista, que são os dispensacionais? O pré-tribulacionista, isso mesmo, até eu já me confundi aqui. O que eles pensam? Como eles analisam a vinda de Jesus? Aí você vai se familiarizar aí. Na visão pré-tribulacionista, eles acreditam que a vinda de Jesus, ela será dividida em duas fases. Jesus vem antes da tribulação para a igreja. Amém, gente? Você já deve ter ouvido isso. Eu já preguei isso, pastor Rogério já pregou isso. Ele vem para a igreja, então o arrebatamento na visão pré-tribulacionista, ele é repentino. O arrebatamento, ele acontece no abrir e fechar de olhos, segundo a visão pré-tribulacionista. E Jesus vem, e ele vai primeiro, a primeira coisa que vai acontecer é esse rapto, chamado de arrebatamento. Então é assim que pensam os pré-tribulacionistas. Só que eles dividem a vinda de Jesus em duas fases. Primeiro Jesus vem aqui, só para a igreja. Passa-se os 7 anos, então Jesus volta novamente. Aí eles chamam de vinda propriamente dita. Primeiro aqui, isso, nessa primeira fase nem todo olho verá. Só para a igreja. Nessa segunda fase, todo olho verá. Aí vai se cumprir Apocalipse 1:7. Então ele virá nas nuvens com poder e glória e todo olho verá. Amém, gente? Oi? Então, o grande problema está aí, porque se a gente interpretar dessa forma, nós vamos ter que falar sobre duas vindas de Jesus. É por isso que eles não usam a expressão duas vindas. Eu estou falando eles, porque eu não estou abraçando nenhuma até agora, tá bom, gente? Até esse momento eu só estou falando o que cada um deles pensam. Depois eu vou falar minha opinião, pode ser que você fique decepcionado, né? O que eu estava falando, gente? Se nós abraçarmos essa visão, nós vamos ter que falar o seguinte, que a vinda de Jesus, por isso que eles usam a expressão duas fases. Eles têm que usar essa expressão duas fases, porque senão eles vão ter que falar de duas vindas. Que é duas vindas. Então, e a Bíblia fala de uma primeira vinda. Amém? Qual foi a primeira vinda de Jesus? A primeira vinda, pastor, a primeira vinda. Quando ele nasceu, aleluia. O Verbo se fez carne. Quando começou os últimos dias, beleza? E a segunda vinda de Jesus. Lembra que nós começamos a aula hoje falando sobre Atos capítulo 1, verso 10. Varões galileus, vocês estão olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que subiu, do mesmo modo, ele vai voltar, ele vai descer. Então a segunda vinda. Se nós abraçarmos 100% essa vinda, nós vamos cair no erro de dizer que a vinda de Jesus, essa outra vinda aqui é uma terceira vinda de Jesus. É só uma interpretação. Amém, gente? Por que ela é nova? Por que eu digo que ela é nova? Porque esse pensamento dessa vinda de Jesus dividida em duas fases, surgiu por volta do século XIX, 1830. Então esse pensamento que dividiu a vinda de Jesus em duas fases é um pensamento novo na história da igreja. Só tem 170 anos. Pastor, você fala assim, só tem 170 anos, devido a toda a história da igreja. Não era assim que a igreja no começo pensava.
A igreja do primeiro século não pensava dessa forma. Esse pensamento, ele surgiu por volta do ano de 1830, por um homem chamado John Nelson Darby. Desde que sabe falar inglês, Darby. Então ele veio com esse pensamento, 1830. Nessa mesma fase, irmãos, escute, isso aqui é muito importante para a gente entender. Nessa mesma fase do século XIX, também surgiu outros grupos que são conhecidos nos nossos dias. Em 1820 surgiu os adventistas. Quem conhece os adventistas? A igreja adventista, ela surgiu em 1820, mas ela se formalizou em 1863. A minha filha estuda na adventista. A visão adventista, esse grupo surgiu porque eles começaram a estudar sobre escatologia. Então, o primeiro grupo, eles chegaram ao ponto de datar a vinda de Jesus. Eles chegaram a dizer que existia um dia específico que Jesus ia voltar, e esse dia seria num dia de sábado, por volta de 1800 e, eu não lembro, 44, uma coisa assim. Então, eles dataram. Acho que é Miller o nome do como que é, Jay? É esse cara mesmo. Eles dataram. Então, houve uma grande decepção, porque Jesus não veio nessa data. É por isso que a igreja é chamada de Advento, Adventista, do sétimo dia. Eles surgiram também no século XIX. Outro grupo que surgiu em 1830 é um grupo também, que esse grupo é uma seita, que são os Mormons. Quem conhece? Quem conhece, irmãos? Joseph Smith teve uma revelação específica, o anjo Gabriel apareceu para ele. Eu estou fazendo isso porque... Tem mais água aí, negão? Tem mais água ali, negão? Ô Tiago, pega uma aguinha ali. Aleluia. 1830 também surgiu esse grupo, que é bem forte. Você vai ver essa igreja espalhada. Quem já viu? Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Quando é que ele surgiu? Nesse período também. Outro grupo que surgiu... Oi? Você foi batizado lá? Misericórdia, pastor. Corta essa parte, gente, também, tá? Depois edita essa parte aí. Hã? Mas tem que batizar. Mas você foi batizado? Não, você batizou depois aonde, pastor? Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Eu estou menosprezando aqui, mas é por conta de muitas heresias que eles têm. E o outro grupo também que surgiu nessa época, aí é um grupo, inclusive o Sandro estava lendo uma Bíblia deles aí a semana passada, que é os Testemunhas de Jeová. Eles surgiram em 1870. Você colocar isso aí tudo no Google vai aparecer, gente. Não é nada novo. E também surgiu os dispensacionalistas, com esse cara chamado John Nelson Darby. Quem também foi muito forte nessa visão, inclusive se espalhou pela terra, é um homem chamado Scofield. Talvez você já deve ter visto uma Bíblia de estudo chamada Scofield. É uma Bíblia de estudo com os comentários, com essa linha de visão sobre a volta de Jesus. É por isso que é um grupo, é chamado de um grupo novo, porque só surgiu por volta do ano de 1830. Já os pré-tribulacionistas, pré-milenistas históricos, este outro grupo que é pré também milenista, mas é histórico, o nome já diz, que eu falei aqui, esse grupo é o mais antigo. É o grupo que os pais dos apóstolos, que é chamado na teologia de pais apostólicos. Alguém já ouviu isso? Pais apostólicos é um período da igreja que, na realidade, são os discípulos dos apóstolos, que vai do primeiro século ao terceiro século, que é chamado de pais da igreja, ou pais apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos. Policarpo, Irineu, eram os bispos. Os apóstolos, eles deixaram seus discípulos. Clemente, Justino, Tertuliano. Na teologia, quem estudar a história da igreja vai ouvir falar sobre esse pessoal. Eles são do primeiro século.
Então, os pré-milenistas históricos, que é essa outra classe, é o mais antigo. Por quê? Porque é aquele que veio desde o começo. Era a forma que eles interpretavam desde o começo. Aí eu já falei o nome deles aí. Policarpo, Irineu, Tertuliano. Então lá no começo era assim que eles pensavam. Amém, gente? Eles eram pós-tribulacionistas, pré-milenistas, por isso que é chamado pré-milenismo histórico, porque era assim que eles interpretavam no começo. Lá por volta do século IV, aí surgiu, quem eu falei? Os amilenistas, com o Santo Agostinho. Então, mas deixando bem claro aqui, o primeiro grupo que tem é o pré-milenista histórico. Era o grupo que entendia aquilo que veio da herança dos apóstolos. Inclusive tem um livro chamado Didaquê. Esse livro é um complemento. Eles usavam na época como se fosse um catecismo. Catecismo é como se fosse um livro de regras. Tem 16 capítulos esse livro, é pequenininho, mas é um livro histórico e muito importante para a igreja. Era um Didaquê. Oi? Fundamentos apostólicos. Era como se fosse o beabá. Tem PDF, gente? Depois manda lá no nosso grupo do Telegram lá, para quem quiser se aprofundar mais. Então, lá no Didaquê fala desse pensamento. Eles acreditavam que Jesus viria após a tribulação, antes do milênio. Inclusive, que o período do milênio seria um período literal. Era assim que eles pensavam no começo. Qual é a linha que nós vamos seguir? Ixi, cadê a água? Vou tomar até água aqui. Que linha você é, gente? Quem segue alguma linha aqui? O pastor sai da linha, senão o trem passa. Eu vou falar para vocês por que nós vamos seguir essa linha de pensamento, por que eu cheguei a essa conclusão. Nós vamos seguir a linha pré-milenista histórica. É a linha de interpretação que nós vamos seguir, inclusive essa apostila é baseada nessa linha de interpretação. Lembra que eu falei no começo que todo mundo é crente, amém, gente? Glória a Deus. Quem pensa diferente, mas eu vou explicar para os irmãos por que nós vamos seguir essa linha. Por quê? Porque, em primeiro lugar, que essa linha de pensamento acredita que a vinda de Jesus é pós-tribulação. Não se decepciona não, tá, gente? Fique em paz que a gente vai seguir lá. Amém, pastor Rogério? Tá bom? Eu vou falar por quê. Eu vou falar para os irmãos por que eu vou seguir essa linha. Em primeiro lugar, porque é a mais antiga. Em primeiro lugar é isso. Era o que os pais da igreja pensavam no começo. Eles se baseavam em... Se eles pensavam dessa forma, é porque eles beberam da fonte dos apóstolos. Então a gente está falando de Clemente, e a Bíblia fala, Pedro fala de Clemente. Pedro vai falar. Policarpo foi discípulo de João. Esses caras todos eram assim. Se você ver, depois eu vou mandar lá no grupo do Telegram, a maioria desse pessoal aí, a data que eles viveram e qual que era a visão deles. Então, a maioria deles, na realidade todos, não teve um que pensava diferente. Só por volta do século IV que surgiu o amilenismo, que também acredita que Jesus virá após tribulação. Pode perguntar, pastor. Sim, não os apóstolos, né? Um grupo de pessoas na igreja de Tessalônica que pensava assim. É por isso que eles pensavam dessa forma, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto aí, pastor. Tá tranquilo? Na realidade, irmãos, por que eu acredito dessa forma? Porque é a forma mais honesta de ler a Bíblia. É a forma mais honesta. Eu já preguei muito, diversas vezes, inclusive eu dei um curso aqui na igreja, não aqui, mas na igrejinha, só sobre Apocalipse, falando sobre a visão
pré-tribulacionista, porque era aquilo que eu acreditava, mas era aquilo que eu aprendi, era a forma que eu aprendi. Então a minha primeira experiência com a escatologia foi nessa visão, porque era aquela mais propagada. Aí os dias se passaram, os anos se passaram, eu fiz um primeiro seminário aí, teologia, na faculdade Bethesda, pastor César Cavalcante. Quem conhece o pastor César Cavalcante? Na Rádio Musical FM, se você colocar meio-dia lá, tem um debate. Pastor César Cavalcante foi um professor meu, logo no comecinho. Depois eu fiz um primeiro curso lá, depois eu fiz um curso médio de faculdade no Betel, e por último, quando nós viemos para cá, eu fiz a faculdade de teologia. Então, ao longo dos estudos, meditando na palavra, há uns 7 anos atrás, então eu comecei a escrever a minha escatologia com lápis. Como assim? Quando você faz uma prova, é melhor você escrever ela de lápis, porque se você errar, o que você faz? Você apaga. Então você apaga, mas se você escrever ela de caneta, se você errar, não tem como. Então eu escrevi a minha escatologia aí de lápis, até chegar um momento que eu falei, não, é isso que eu vou seguir, e é isso que eu quero ensinar para os meus irmãos da igreja lá. Porque é a forma mais honesta de interpretar a Bíblia. A outra forma, por mais bonita que seja, ela força o texto. Ela força a interpretação bíblica. Isso é muito complicado. Então eu prefiro ser honesto às Escrituras e interpretar as Escrituras da forma que ela está. Por isso que eu sigo essa linha e nós vamos estudar nela. Amém? Em nome de Jesus, mas fica tranquilo. Por que também nós vamos estudar essa forma de pensar? Porque é a que cai menos contradição. Porque se nós olharmos a visão mais clássica do que é ensinado, vai cair muita contradição. E muita coisa que a Bíblia não fala. É uma forma de interpretar os textos bíblicos, mas não existe um versículo, você pode pesquisar, não existe um versículo na Bíblia que fala que Jesus virá em 2 fases. Não tem. E olha que eu já revisei, viu, irmãos? E eu fiquei também chocado quando eu fui bombardeado sobre isso. Eu falei, não acredito, não pode ser, meu Deus do céu. Eu preguei tanto isso na igreja, eu chorei nos sermões, falando sobre isso, mas não tem um versículo, você pode procurar esse versículo que não vai ter. Eu procurei, irmãos. Então, é o que menos cai em contradição. Outro motivo, essa forma de interpretar é a mais simples possível. É a forma mais, por incrível que pareça, é a forma mais simples possível de interpretar. Por quê? Qualquer pessoa que lê a Bíblia vai enxergar dessa forma. Você não precisa fazer uma teologia. Se você lê a Bíblia sem ninguém te explicar, você vai ler e você vai entender dessa forma. Qualquer pessoa vai entender o mais simples possível. Se você fizer uma leitura, por exemplo, de Mateus 24, vamos voltar em Mateus 24? Ixi, já terminou, gente. Vou gastar mais 5 minutinhos aqui, tá bom? 5 minutinhos eu encerro. 21 e 32. Mateus 24, corre lá. Vamos supor que você não tivesse acesso a nenhuma pregação, ninguém nunca explicou para você sobre a vinda de Jesus. E a primeira experiência que você teve com a vinda de Jesus foi justamente palavras do Senhor Jesus em Mateus 24. Vamos ler Mateus 24. Não vamos ler todo, tá? Eu não vou ler todo por conta do tempo, mas o começo de Mateus 24, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quando essas coisas acontecerão? E fizeram 3 perguntas aí no verso 3. Quando acontecerá essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, os sinais da vinda de Jesus e o fim do tempo. Então Jesus começa a discorrer. Do verso 4 ao verso 8, Jesus fala, mas todas essas coisas são os princípios das dores. E aí, é como se fosse um segundo estágio. Do verso 9 em diante,
Jesus fala, então vão vos entregar, serão atormentados, serão odiados. Nesse tempo muitos serão escandalizados. E Jesus começa a falar sobre o período das dores, princípios das dores. Então aí ele chega no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Aqui a gente já pensa, puxa, um dos sinais da vinda de Jesus é que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O evangelho do reino foi pregado em todo o mundo ainda, gente? Nós estamos perto disso acontecer, por conta da internet. Mas existem muitas pessoas que não tiveram acesso ainda ao evangelho. Então aqui a gente já para pensar. Aí Jesus vem do verso 15 falando, e quando aconteceu o que Daniel falou, e o que Daniel falou tem a respeito do anticristo, tem a respeito da abominação que vai acontecer no templo, uma série de fatores. E aí ele fala, aí no verso 16, e o verso 17, e o verso 19, o negócio está estreitando, o verso 20, o verso 21, porque haverá grande tribulação como nunca antes. Aí ele chega no verso 29, bem simples, se fosse qualquer pessoa pregando aqui, verso 29, o que diz aí? E logo depois destas coisas. Quem está falando? É o pastor Júnior, gente? Quem está falando? Jesus. Então, é claro, qualquer pessoa mais simples possível, respeitando o texto, vai ler isso. Logo depois dessas coisas, o que vai acontecer? O sol já escureceu, gente? O sol foi de noite, né? A lua não dará sua luz, as estrelas do céu. E aí o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Dói assim a gente ouvir dessa forma, mas eu estou pregando como se você nunca tivesse ouvido falar. Você só teve acesso a respeito dos últimos dias lendo Jesus Cristo. Em algum momento aqui Jesus falou que a vinda dele seria em 2 fases. Ele deixa bem claro aqui que logo depois dessas coisas. Isso aqui eu já ensinei lá em casa para minha esposa. Meu pai também, a gente já conversou sobre isso, sobre esse assunto, porque é uma forma honesta. Está entendendo, gente? É a forma mais honesta. E isso eu estou dando só um. Eu vou dar aqui diversos, que vai ser assim como uma flecha na nossa vida. Que vai vir assim, coisas que a gente olhava porque a gente falava, mas não é o que a Bíblia diz. Continuando para encerrar. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos de uma extremidade do céu à outra. Na vinda de Jesus ele vai reunir dos 4 cantos as pessoas. E a palavra escolhido no texto original é a palavra que também pode ser traduzido como eclésia, igreja, dos 4 cantos da terra. Então só lendo Mateus 24, a gente já percebe numa leitura bem simples que só fala de uma única vinda de Jesus. Amém, gente? Ficou triste, pessoal? E por que nós vamos ter que estudar dessa forma? Porque eu prefiro preparar vocês para o pior do que gerar em vocês uma visão e de repente não acontecer aquilo que se prega e ninguém está preparado para isso, gente. Então eu prefiro preparar todo mundo para o pior e dizer para vocês aqui que o chicote vai estreitar. Vai ficar pior, gente. E nós vamos falar sobre isso, é importante falar sobre isso para nos preparar para esses dias. Então só nesse texto aqui, depois você lê 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 5, Paulo vai falar que a vinda de Jesus só vai acontecer depois da manifestação do anticristo.
É claro ali. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 5, deixa bem claro. A palavra não esconde nada. Não fiquem assim despercebidos, porque é necessário que primeiro se manifeste o filho da perdição. Então, gente, e só para te confortar mais, não é só o pastor Júnior que pensa dessa forma. Pastor César Cavalcante, pastor Douglas Gonçalves. Quem gosta do pastor Douglas Gonçalves, diz Escope? Ele também é nessa linha de pensamento. E tantos outros aí. Quem gosta dos louvores do Alessandro Vilas Boas? Exu. Quem gosta? O Carpinteiro. Quem gosta? Também o Alessandro Vilas Boas. O louvor Maranata é um louvor inspirado nessa visão. Quem já ouviu o louvor Maranata? Gente. Pastor Leandro Vieira. Quem já ouviu falar Leandro Vieira? Luiz Hermínio. Quem gosta do Luiz Hermínio? Gente, Luiz Hermínio também pensa assim. Quem gosta da Nívia Soares? Então, depois você pesquisa lá, Nívia Soares tem um estudo só sobre Apocalipse. E ela também pensa dessa forma. Pastor Lucinho. Decepcionou, gente. Pastor Lucinho também pensa dessa forma. A única diferença do pastor Lucinho é que ele é amilenista. Fica de pé, que a gente encerra agora. Pastor, quem é que pensa do outro jeito? Alguém, você pode dar uma dica? Lamartine Pozella, quem já ouviu Lamartine Pozella aí? Lamartine Pozella é muito bom, gosto muito dele, mas ele é pré-tribulacionista, tá bom, gente? Pastor Vagnão, quem já viu o vídeo do pastor Vagnão? Então ele é pré-tribulacionista também. Luciano Subirá. O Luciano Subirá, ele escreveu de lápis, ele ainda não... Mas resumindo, gente, Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, estarmos aqui na sua presença. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor mais uma vez abriu a nossa mente. Estamos tratando aqui assuntos sobre a sua volta, Jesus. Vem, Senhor, ó Deus, trabalhar em nossos corações para que possamos estar preparados para tudo aquilo que está para acontecer, Senhor. É por isso que estamos aqui. Ó Deus, estudando sobre o fim dos tempos. Que o Senhor venha, Senhor, preparar nossa vida, preparar nossa igreja, para tudo aquilo, Senhor, que a Tua palavra registra. Muito obrigado por essa noite, nos despede debaixo da Sua graça, debaixo do Seu amor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Quem crê, diga! Amém. Glória a Deus.